Bom, quero primeiramente agradecer a oportunidade que o pastor João Paulo me deu, confiança dada, agradecer a Deus por eu estar aqui com os irmãos nesse dia frio, né? Essa noite fria, né? Mas estamos aqui, para honra e glória do Senhor. Bom, eu gostaria de estar hoje pregando sobre Apocalipse. Seria estar falando um pouco sobre, né? Vamos juntos aqui estudar Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher quem dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aí. Irmãos, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar estudando Apocalipse. Na nossa sede a gente tem um bom curso, uma faculdade, FAESP, né, extensão. Eu tive a oportunidade de ter feito o curso da FAESP e também tive a oportunidade de fazer o curso da PNO e ser aluno do Instituto Reformado de São Paulo, que até hoje eu estou. E esse é um dos livros que desde a minha adolescência eu sempre tive amor em ler. A primeira vez que eu tive contato com Apocalipse foi com 12 anos. Eu lendo Apocalipse eu ficava abismado com tantos sinais, tantos símbolos, né? E eu nem entendia os símbolos. Para mim era tudo literal, né? Que isso tudo ia acontecer de forma literal. Mas quando eu vim estudar o Apocalipse, eu vi a grandiosa palavra que se tem aqui nesse livro, em que João escreveu os símbolos, e quão profundo eram os símbolos que João destaca aqui nesse livro.
E o Apocalipse, ele é um livro atual. Ele não é um livro futurista e nem preterista. Um livro que é escrito apenas para o passado, ou um livro que é escrito apenas para o futuro. Mas ele é um livro atual. Ele não é um livro cronológico. Os acontecimentos do Apocalipse não são cronológicos. Ele é contado em ciclos. Então, ele conta uma parte, e depois ele começa de novo e conta outra, e depois começa de novo e conta outra. De maneira que o Apocalipse 12, o capítulo 12, ele não é continuidade do capítulo 11. Mas aqui ele já está em um novo ciclo, onde ele está recontando agora a história da redenção. E é interessante, para mostrar que o Apocalipse ele é atual, porque ele tanto servia para os cristãos naquela época, a época que João escreveu, mais ou menos em 96 depois de Cristo, e também serve para nós hoje. Em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 19, João vai dizer, Deus vai dizer assim para João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois de hão de acontecer. Então ele não é um livro que é apenas das coisas que vão de acontecer, mas das coisas que já eram. Então por isso o fato do Apocalipse ser um livro atual para nossos dias também. Então o Apocalipse ele é narrado em forma de visões. João estava nesse momento preso na ilha de Patmos, já avançado de idade. Então ele escreve as visões que Deus lhe dá e escreve esse livro Apocalipse. Apocalipse significa revelação. A gente sabe que muitos filmes colocam geralmente Apocalipse como destacar acontecimentos, terremotos, as coisas apocalíptico, coisas de destruição, de explosões, mas na verdade Apocalipse significa revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. Então Apocalipse 12, ele está retratando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, como é dito em Efésios 6 para o apóstolo Paulo. E é interessante que para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa de toda a Bíblia. Não conseguimos interpretar o Apocalipse apenas usando o Apocalipse. Precisamos principalmente do Antigo Testamento. Então a chave da interpretação do Apocalipse é principalmente o Antigo Testamento. Então a gente vê aqui no começo que João ele viu um grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa aqui é uma visão de uma mulher gloriosa. Os irmãos veem que é uma mulher que possui um símbolo, uma gloriosa forma. Ela tem a lua debaixo dos seus pés, ela está vestida com sol e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Mas o que significa isso? Quem é essa mulher? Os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 37, versículo 9. Isso. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam a mim. Amém. É isso mesmo. Então o que o José está contando aqui é de que ele teve um sonho, ele sonhou de que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Ele é a 12ª estrela. Então, o que está se referindo a essa mulher? Ela é, como o irmão disse, a igreja. Aqui retratada a igreja no Antigo Testamento, os remanescentes do Antigo Testamento. Então aqui a gente vê a igreja do Antigo Testamento, os remanescentes, que muitas das vezes no Antigo Testamento é colocado como a própria noiva de Yahvé, a própria noiva de Deus. E é interessante também, Romanos 9, versículo 6, eu vou ler aqui para os irmãos, a questão do que é o remanescente do Antigo Testamento. E Paulo diz em Romanos 9, versículo 6 o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por
serem descendência de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como filho. São contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Aqui a gente vê que a promessa de Deus ele não falhou no Antigo Testamento, não falhou. Dentro de Israel existia o verdadeiro Israel. Dentro da nação de Israel tinha aquele que é o verdadeiro Israel. Nem todo aquele que era nascido judeu era de fato um judeu. Ele podia ser judeu de carne, mas não era judeu de espírito. Então, a promessa é feita para o remanescente, aqueles que permanecem nos mandamentos de Deus, aqueles que realmente creem em Deus. E então a promessa ela não falhou. Então essa mulher é exatamente Israel do Antigo Testamento. E o interessante é que aqui diz que ela estava grávida com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E mais para frente a gente vai ver uma criatura, o dragão, que a gente já sabe quem é, que o próprio texto já diz, que vai estar perseguindo essa mulher a todo instante e lutando. E é interessante que lá em Gênesis 3, versículo 15, alguém poderia... Pode ler? Pode sim. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta a ferirá a cabeça, tu ferirás o calcanhar. Até aí. Então a gente vê que desde a queda do homem já havia uma promessa que Deus disse de que Ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que significa? Aqui a profecia ela não era só apenas a mulher, Eva, física, e a serpente, criatura, mas ali o julgamento estava acontecendo tanto contra a humanidade e tanto contra Satanás, que estava ali personificado naquela serpente. Então o que Deus está dizendo aqui é que haveria uma grande inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes de Satanás. Porque se nós não somos filhos de Deus, somos filhos de quem? E é exatamente isso. Que a questão não é a descendência em sangue, mas a nossa descendência espiritual. Aquele que nos chama. Então a gente já percebe isso. Satanás tenta destruir a descendência da mulher. Logo no começo, Caim e Abel. Caim nasce, depois vem Abel. E a gente vê que Abel agradava ao Senhor com seus sacrifícios. E Caim ficou o quê? Com inveja. Ficou com inveja do seu próprio irmão. Satanás já usando Caim naquele momento. E Satanás, em Caim vai lá e mata Abel. Então parecia que o dragão tinha vencido, porque agora Caim vai fugir e perdeu sua descendência. Acabou, não tem mais. Não. Mas então, Adão e Eva eles têm seu outro filho chamado Sete. E de Sete continua toda a descendência mantendo o verdadeiro culto a Deus. Então a gente vê que Deus não tardou no seu plano. O Satanás ele novamente perdeu, mesmo Abel sendo morto. Agora temos Sete continuando com a descendência e eles mantendo o culto. Em Gênesis vai dizer que os setitas, os descendentes de Sete, eles mantinham o verdadeiro culto a Deus. Porém, a gente vê que os descendentes de Caim, que eram chamados os filhos dos homens, eles continuavam na sua corrupção, se corromperam, continuavam na sua iniquidade, no seu pecado. E é interessante que, em certo momento, os filhos de Sete, que em Gênesis é chamados filhos de Deus, eles em algum momento eles começam a ter contato com os filhos de Caim, os filhos dos homens, e começam a todos se corromperem novamente.
Então a iniquidade vai aumentando, que chega até o ponto em que Deus vê que não tem mais jeito. Deus chega a se entristecer e usar uma figura de linguagem de que se arrependeu. Claro que Deus ele não se arrepende, mas ali a figura de linguagem é uma figura de linguagem que a gente geralmente chama de antropatia, que é quando Deus ele se comunica com nós de acordo com aquela comunicação que nós conhecemos. Então a Deus ali diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Significa que Deus ele se sentiu grande tristeza ao ver a iniquidade do homem. Então Deus ele vê que apenas Noé era o justo no meio daquela toda iniquidade. O homem se arrependeu do homem pecado, né? Não por ter criado o homem, mas por causa do pecado do homem, né? Sim. Por isso ele se arrependeu, por causa do pecado, não por causa do Isso. Exatamente, porque assim, o arrependimento de Deus, a gente não pode dizer que Deus ele se arrepende de maneira literal, porque o arrependimento é sempre algo relacionado a uma pessoa que cometeu um erro. E Deus ele não comete erro. Deus ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, por a sua misericórdia com nós, Deus ele usa de comunicações que nós conhecemos para poder se comunicar conosco. Por exemplo, a gente vê muito na Bíblia a figura de linguagem de que Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus. Mas vejam só, a gente sabe, nós temos olhos, 2 olhos. Eu consigo ver a minha frente, não consigo atrás de mim. Não consigo ver atrás de mim. Se Deus tem 2 olhos, literalmente 2 olhos, então existe alguma coisa atrás dos olhos dele que ele não consegue enxergar. Então, na verdade, é uma figura de linguagem. Ele não possui forma como nós, forma física como nós. Então, Deus ele usa dessas linguagens antropomórficas e antropopáticas para poder se comunicar a nós, para que a gente possa entender, né? Para que a gente possa entender de acordo com as nossas com a nossa forma limitada de ser. Então, quando Deus ele fala de arrependimento, é por conta do seu enorme pesar, da sua enorme tristeza por conta do pecado do ser humano. Até porque Deus sabia que o ser humano ia chegar nesse ponto. E então, continuando, Deus ele manda o dilúvio e preserva 8 na arca, continuando a descendência. Mas mais para frente, Faraó procura também matar todos os meninos no Egito. Se lembram lá, Moisés no cestinho? Então, o Faraó ali tenta matar todos os meninos, mas é interessante, mas por quê? Bem na época de Moisés, que seria usado para ser o libertador do povo. Exatamente por isso. Porque Satanás estava novamente tentando destruir a descendência eleita, a descendência, os remanescentes. Onde estariam os remanescentes? Então Satanás novamente tenta destruir a mulher, tenta ir contra a mulher. É interessante também, em 1 Reis 19, versículo 18, eu vou ler esse aqui, e o irmão pode abrir em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Enquanto isso eu vou estar lendo 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, a toda a boca que não o beijou. Então, em 1 Reis 19, Deus diz que dentre Israel, mais de 50, 100 mil pessoas, Deus preservou 7.000 dos que não dobraram o joelho a Baal. Então a gente vê que 7.000 verdadeiros israelitas, verdadeiros remanescentes, dentro de uma grande nação. Então, muitas das vezes a gente pode estar no meio de pessoas que, como vemos nessa sociedade de hoje, tantas seitas, tantas denominações que se dizem cristãs, e estamos aqui, e muitas das vezes a gente é contado no meio deles, mas o verdadeiro remanescente que é o fiel. Então, pode ter 100 mil pessoas, mas o remanescente está lá. Se o remanescente for 2, é o remanescente, é os filhos de Deus. Então Deus preservou 7.000 daqueles que não dobraram o joelho a Baal. Os irmãos conseguiram 2 Reis, capítulo 11? Alguém quer ler? Vendo, pois, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Pode continuar. Mas Joaceba, filha do rei Jorão, irmã de
Amém. Então é interessante aqui que existia essa rainha chamada Thalia, que era a mãe de Acasias, e ela tentou matar todos os descendentes de Davi. Novamente. Porque a promessa era o quê? A promessa era de que da descendência de Davi viria aquele Messias, que Jesus ele é da descendência de Davi. Então vemos novamente o dragão tentando ir contra a descendência de Davi aqui, contra o remanescente fiel. Mas Deus preserva Joás. E assim a descendência continua. A descendência davídica continua com apenas uma pessoa. E também vemos em Esther, né, Amã busca por meio de um decreto exterminar todos os judeus, né? Mas Deus, através de Esther, faz com que Amã se frustre em seus planos. Então, desde o início, o dragão tenta devorar a descendência da mulher. Desde o início há essa grande batalha entre o dragão e a mulher, que é Israel, o remanescente de Israel, a igreja no Antigo Testamento. Também é interessante, já indo para o Novo Testamento também, os reis magos que vieram adorar a Jesus, e eles relataram a Herodes, né, sobre o menino que nasceu em Belém. E Herodes procura matar todos os meninos na época de Jesus. Então novamente vemos aqui Satanás, o dragão, tentando de alguma forma, de alguma maneira, eliminar a promessa, eliminar aqui a mulher, tentando eliminar aqui logo de início a criança que tinha nascido, Jesus. Então o Apocalipse é a história, Apocalipse 12 era a história das sucessivas derrotas de Satanás. Pensa no camarada que gosta de perder, né? Perde sempre. Bom, no verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Bom, temos que entender que os números em Apocalipse sempre são símbolos, eles nunca são números literais. Então, 7 cabeças, o número 7 aqui significando completude, significa que ele tem cabeça e domínio sobre inúmeras federações ou reinos, ou pode-se dizer a todos os reinos. Todos os reinos do mundo, Satanás ele detinha esse poder de enganar todas as nações. Então, por isso que vemos que Israel era a única nação de que adorava o verdadeiro Deus. Todas as outras nações já tinham se extraviado, já tinham se perdido em idolatria, em politeísmo, em adorar inúmeros deuses. Por quê? Porque Satanás era a cabeça de cada uma dessas nações. E a gente vê que hoje não é muito diferente também. Que Satanás ele ainda continua em muitas pessoas enganando elas. Claro que não com o poder que ele tinha no Antigo Testamento de ser o cabeça das nações. E o dragão ele tem esse poder de enganar as federações. E também vemos aqui em Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, um julgamento que é acontecido, diz: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Então a gente vê aqui que a condenação dele aqui, em Apocalipse 20, é exatamente para que ele não engane as nações. Então o grande poder de Satanás é exatamente de enganar as nações. Por isso que sem Deus, sem Cristo, as nações elas sempre são enganadas. Por isso que se Deus ele não chamasse Abraão, ninguém saberia da verdade. A gente vê que Abraão, quando foi chamado e ele creu e isso foi imputado como justiça nele, a gente vê que todas as nações ao seu redor, todas elas já eram idólatras perdidas. Todas elas já tinham sido enganadas por Satanás. A gente vê que era poucas vezes que realmente tinha um remanescente. Por exemplo, Melquisedeque, que aparece, sacerdote da época. Interessante. Então, todas as demais nações, elas estavam todas perdidas e extraviadas, por conta desse grande poder de Satanás de enganar as nações. Bom, 10 chifres. 10 chifres aqui significando um elevado poder, né? Então os números não são quantitativos em Apocalipse no sentido literal. O 10 aqui representa
uma elevação de seu poder, ainda que não seja perfeita. E o vermelho, a mesma representação do significado do cavalo vermelho, que aparece em Apocalipse 6, que representa a guerra e a destruição, que é literalmente o que Satanás gosta de fazer, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, Satanás é exatamente isso aqui. Ele gosta de enganar, ele gosta de matar, ele gosta de destruir. Ele gosta de ter poder, ele gosta de ser adorado, mesmo que não seja diretamente, que seja por ídolos, mas ele gosta de ser adorado. Então vemos que no versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então vemos que esse grande dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas. O que significa terça parte das estrelas? Os irmãos lembram de que terça parte dos anjos, na queda, foram levados, juntos com Satanás. E é exatamente isso aqui. A influência de Satanás arrastou terça parte dos anjos, aqui dados como estrelas, em seu simbolismo. Então, Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos, e essas terça parte foram arrastadas com ele. Foram arrastadas diretamente do céu e foram arrastadas para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de tentar lhe devorar o filho quando nascesse, como estamos vendo aqui as inúmeras vezes em que ele tenta acabar com a descendência. Bom, em versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Isso aqui é muito interessante. Note que no versículo 5 ele diz algo, diz um filho varão, e que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Lá em Gênesis 49, versículo 9, diz assim: Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deite-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Olha agora. O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então vemos já em Gênesis 49 fazendo total ligação com a palavra cetro, que é dita aqui, de que todas as nações todas as nações obedecerão esse filho varão, como é dito aqui também, que de Judá o bastarão, o cetro irá adiante do povo, o bastão não irá. Isso, exatamente, de Jesus. E todos os povos obedecerá, como aqui diz, que todas as nações serão regidas por esse filho varão. Então, como o irmão ali mesmo disse, quem é esse filho varão? Exatamente, Jesus. Em que momento isso acontece? Exatamente, pós-morte e ressurreição, quando ele é assunto aos céus. A gente vê em Apocalipse 5, versículo 2. Se alguém quiser ler. Apocalipse 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Até o versículo 4 e os demais eu leio. Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Isso, e no versículo 5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, que a gente leu em Gênesis 49, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Exatamente. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de fé, um cordeiro como tendo sido morto. Como tendo sido morto não significa que ele está sangrando, mas aqui é um simbolismo de que ele morreu desde a fundação do mundo, como se diz no próprio Apocalipse, que o símbolo da sua morte é algo que permeia todo o universo.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Algumas traduções vai estar 7 pontas, mas é 7 chifres. Tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a gente vê aqui 7 chifres, bem como 7 olhos e 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra. Então, chifres no grego, ele sempre é sinônimo de força. Por isso que numa versão anterior, em Salmos é dito, um salmo davídico, diz: Senhor, fortaleça o meu chifre. Os senhores conhecem esse salmo, né? E é exatamente isso, porque chifre significa força. Algumas traduções mais novas dizem: Senhor, fortaleça a minha força. Então o 7 aqui significando completude, um número perfeito, um número fechado, total força, completa força, o que significa onipotência. Então, o primeiro aspecto desse cordeiro, desse filho varão que subiu no céu, ele é onipotente. 7 olhos. Então, os olhos dele são perfeitos, não há nada que fuja dos seus olhos. Então, o que significa isso? Onisciência. E 7 espíritos, aqui não, lembrando que o número não é quantitativo. Não é quantitativo. Ele sempre tem um simbolismo. Então, o número 7, novamente, um número completo, um número perfeito. Então, 7 espíritos, espírito perfeito significa o quê? Onipresença. Ele está em todos os lugares. Então, esse cordeiro ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, esse é o filho varão que subiu e foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então a gente lembra também na última ceia, antes disso acontecer, que Satanás ele entrou em Judas, né? Então o dragão tenta sempre vencer de alguma forma. Satanás ali entra em Judas porque era a última chance dele, pode-se dizer, né? Agora eu vou frustrar os planos, né? E vou ser vencedor. Então o dragão tem sempre tentando vencer os Judas, os sacerdotes, os religiosos que vão lá testemunhar falsamente contra Cristo, né? O Império Romano que é idólatra. Então sempre o dragão tentando ir contra, tentando frustrar os planos de Deus, querendo destruir e vencer o Filho e expulsá-lo, para dizer que este mundo é todo meu e vocês não são bem-vindos aqui. Então Satanás ele sempre está querendo tentar pegar o mundo para ele, sempre está tentando destruir e frustrar os planos de Deus. O que ele não sabia é que ele fazendo isso estava cumprindo o que já havia sido determinado. Então, como os irmãos viram em Gênesis 3, versículo 15, que Deus tinha dito que colocaria inimizade entre a mulher e a descendência da serpente, e de que o descendente dela iria ferir a cabeça e a serpente iria ferir o calcanhar. Então Cristo esmaga Satanás na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele está literalmente cumprindo essa profecia que já é dita lá no 3º capítulo de Gênesis, lá no início, vendo que a Bíblia ela toda liga para Cristo. O centro da Bíblia não é Israel, nós, igreja, é Cristo, a história da redenção. Esse é o centro da Bíblia. A Bíblia é a história de como Deus se comunica com nós, é a história de Deus. A gente fala que é a bússola do céu, né? Exatamente. É o único caminho, a única porta. É o mapa. Então, em Hebreus 2, versículo 14, também é dito: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a gente vê também em Hebreus que Satanás ele tinha o poder da morte. Satanás ele tinha um certo tipo de... Ele tinha alguns direitos ainda, né? Então, aqui no versículo 6, continuando: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Novamente aqui, a mulher sempre prefigurando Israel. E o período de 1260 dias, ele não é novamente um período literal. Não é um período literal. Ele é tanto quanto a contagem de 42 meses que aparece em Apocalipse, tanto quanto os 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É tudo
ligado ao mesmo simbolismo, 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. O que significa? É o período de direito da igreja de ir com o evangelho e evangelizar. Esse número não é literal, não é um número literal, é um grande período. Lembra das 70 semanas de Daniel? Então, a metade da 70ª semana, exatamente, o período em que a igreja ela tem o direito de pregar o evangelho, e depois a outra metade que será da grande tribulação, os outros 3 anos e meio que não é literal, né? Porque a gente não pode considerar que a contagem da grande tribulação seja uma contagem fechada, literal, porque a própria Bíblia diz que o dia que Deus virá, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, se houvesse um momento da grande tribulação, as pessoas saberiam que daqui a 7 anos Jesus voltaria. Então já quebrou o que Jesus mesmo tinha dito. Então não é um número literal. Não é um número literal. No verso 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Bom, a gente tem que entender uma coisa aqui. Satanás, ele teve uma queda moral. Todo mundo sabe que Satanás caiu, é um anjo caído. Mas ele também teve uma outra queda, e eu vou tentar explicar isso aqui. Então essa batalha aqui é uma descrição simbólica do momento em que Cristo subiu aos céus após a sua morte e ressurreição, como é dito em Apocalipse 5. Em Efésios 1, versículo 19, é dito: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se pode mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, Satanás, ele perdeu, houve essa grande peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, mas Cristo venceu. Todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Em que momento isso aqui acontece? Porque a gente vê no próprio capítulo 12 que muitas coisas já tinham ocorrido. O próprio dragão já tinha tentado devorar o filho antes. Então, essa queda aqui a gente precisa entender. Porque Satanás ele teve uma queda que nós chamamos de queda moral. Provavelmente ocorrida entre o capítulo 2 e o capítulo 3, porque no capítulo 3 já aparece a serpente. Mas houve uma outra queda, porque Satanás ele tinha outros direitos. E ele tinha um certo posto, e isso a gente pode provar na Bíblia. Por exemplo, em Jó. Em Jó capítulo 1, versículo 6, diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então a gente vê que mesmo depois da criação, porque Jó era bem depois da criação, Satanás ele ainda passeava, rodeava a terra e ele ainda tinha acesso à reunião lá no céu. Satanás ele ainda tinha um posto, ele ainda podia subir, entrar no céu e participar da reunião. Então a gente vê que Satanás ele teve apenas uma queda moral. Ainda a sua queda total não tinha acontecido ainda. Mas qual que era o serviço de Satanás? Era de acusar, porque a gente vê que ele acusava diante de Deus Jó. Dizia que Jó só é fiel ao Senhor porque tem de tudo. Não é? Exatamente. O acusador é o serviço dele, acusar. Então ele perdeu esse direito. Ele perdeu esse direito com a morte de Cristo. Quando aqui diz que houve peleja no céu, é porque quando Jesus Cristo foi aos céus, depois da sua ressurreição, agora Satanás ele cai, literalmente ele cai, ele perde seu posto que ele tinha de poder estar lá acusando, agora ele cai. Os seus anjos que foram com eles pelejar contra o Miguel, o arcanjo Miguel, caem. Então cai um acusador,
e sobe um advogado, o nosso advogado, Jesus Cristo. E é dito em Romanos 8, versículo 33, é interessante que diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E em 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então temos um grande advogado hoje. Satanás, ele caiu. Em Romanos 8:1 também diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque é dito também no versículo 10 de Apocalipse 12: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então Satanás, ele até podia reclamar daqueles que já estavam no céu, os que já tinham morrido no Antigo Testamento. Porque a morte de Cristo, ela não foi somente para os que vieram depois de Cristo, mas a morte de Cristo, o sangue de Cristo, ele também era eficaz por todos aqueles que morreram salvos no Antigo Testamento. Para vermos a eficácia e o poder do sangue de Cristo. Então Satanás, ele perde o poder. Porque mesmo que ele quisesse dizer: esses que estão no céu aí, eles também foram pecadores. Mas Cristo morreu também por aqueles que já tinham ido. Como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, dizendo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicando-os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a gente vê o despojar. O que é despojar? É literalmente tirar tudo dos principados e potestades. Então a gente vê isso como um simbolismo. Como Roma e as demais nações, quando venciam outras nações, eles costumavam pegar os vencidos, aqueles que sobreviveram, e fazer eles escravos. Então eles arrancavam toda a sua armadura, suas armas, suas espadas, acorrentavam eles um entre o outro e entravam na cidade, e eles eram levados ao desprezo, eram humilhados. É exatamente o que Jesus fez com a sua ressurreição. Todo Satanás e os seus demônios foram desprezados, envergonhados, porque agora eles perderam seu posto e perderam as suas maiores armas que eles tinham. Satanás estava lá enganando Jó. Ele tinha esse poder, agora ele não tem mais, de poder enganar Jó, de acusar Jó. Ele tinha esse poder de acusar lá, não tem mais, caiu. Mas onde está Satanás hoje? No inferno? Não. Satanás, ele não está no inferno, ele está na terra. É interessante que a palavra inferno no grego é a palavra Hades. Então Satanás, ele não está no Hades. Quem está no Hades é quem se encontra, quem foi condenado, que morreu sem Cristo. Hoje está nesse lugar chamado Hades. Existe uma outra classe de demônios que é dita em 2 Pedro capítulo 2, que estão aprisionados em um outro lugar chamado abismo, que no grego se chama Tártaro. É outra região, não tem nada a ver com Hades. E também tem outra palavra que aparece na Bíblia, que é o Gehenna, que é literalmente o lago de fogo e enxofre. Então Satanás, ele está na terra. Ele não está nem no inferno e nem mais no céu. Então Satanás agora, ele desceu com grande cólera, como é dito, porque no versículo 12: por isso festejai, ó terras, e vós que neles habitais. E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás, ele está furioso. E tem 4 demônios que estão no Rio Eufrates, já foram soltos já os 4 demônios? Não. Serão soltos só... Não, futuramente, dentro da grande tribulação, pós o período da grande tribulação, no momento do despojar da ira, haverá a soltura desses demônios. Isso é muito mal, né? Isso. E então Satanás, é interessante como o irmão mesmo disse, Satanás, ele está com grande fúria. Então o que Satanás ele quer fazer hoje é perseguir a igreja, perseguir. Então a gente vê isso tanto no século I,
a perseguição da igreja. A gente vê a grande perseguição que houve, a própria igreja católica depois que ela se extraviou, se perdeu, ela começou a perseguir aqueles verdadeiros cristãos que estavam lá dentro, como John Wycliffe, como John Hus, como Martinho Lutero. E matar todos os crentes se deixar. Então, é exatamente isso, porque Satanás ele está com grande glória. E no momento do anticristo, quando o anticristo vier, esse vai ser o ápice. Porque ali será literalmente a personificação do mal. O anticristo estará possuído e Satanás estará usando o anticristo para fazer a maior guerra, a maior crueldade. Tanto que nem Hitler, nem Mussolini, Kim Jong-un, nenhum deles chegará aos pés da crueldade, da mortandade que o anticristo irá trazer a todos que se opuseram ao seu governo. Então, o que a gente precisa entender é que Satanás ele perdeu. O que lhe resta hoje é perseguir os eleitos e tentar desanimá-los, se poluírem no mundo e tentar os fazer parar. Não deixar o Evangelho ser pregado, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, com Cristo, com seu sacrifício e ressurreição, pôde trazer os seus do Antigo e do Novo Testamento. Caminhando para o final, no versículo 13, diz: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas asas à mulher, asas de grande águia, para que voasse até o deserto. Aqui asas simbolizando libertação. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Novamente aquela contagem de 1260 dias, tempo, 2 tempos e metade de um tempo aparecendo aqui. Então ela ficou nesse lugar deserto. O que é deserto para nós? A gente vê que o deserto ele é símbolo de um lugar temporário. O nosso lugar aqui na terra é temporário, porque nós habitaremos no novo céu e na nova terra com Cristo para todos sempre. Nosso lugar aqui na terra é temporário. Não podemos se acostumar na maneira deste mundo de ser. E é interessante que o mundo para nós é o próprio deserto. Ele é um lugar temporário. Israel ficou 40 anos no deserto, Elias fugiu para o deserto, João Batista vivia no deserto, e o apóstolo Paulo também passou um tempo no deserto. É sempre um lugar temporário que edifica. Os 12 também, né? Não conformeis com esse mundo, mas exatamente. conformai o nosso entendimento, né? Isso, não devemos nos conformar com este mundo. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Água aqui, a gente lembra de Isaías 43:2, que diz: Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergerão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A água aqui é literalmente no sentido de tribulações, do sofrimento em que os eleitos poderão passar, mas as ondas não irão nos submergir, nós não seremos derrotados, não vamos nos afogar, porque Cristo venceu por nós. Então, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem são esses? Os restantes da sua descendência, da descendência da mulher? Exatamente nós. Porque agora Israel já cumpriu seu papel. E é interessante que lá em Gálatas 3:16 diz: Ora, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, mas diz ao seu descendente, como se falando de muitos, mas porém como de um só, que é Cristo. E ao teu descendente, que é Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos descendentes de Abraão por conta da fé. Nós, pela fé, somos descendentes, fomos colocados nessa descendência, somos os remanescentes, somos o Israel hoje, o Israel espiritual. Então, para encerrar, como isso se aplica para nós? Não devemos nos animar, porque Satanás, ele estando com raiva, ele quer desanimar nós de continuarmos. Mesmo que as coisas ao redor, o mundo e a aflição tentem tirar a nossa paz
nós devemos persistir na fé, pois Cristo venceu por nós, Cristo venceu por você. Aquilo que você nunca venceria, seja por vontade própria ou por livre-arbítrio, Ele venceu por você. Você é herdeiro das promessas feitas a Abraão. Você faz parte dessa grande família. E está no lado de quem vai vencer no final. E estará com Cristo por toda a eternidade, por todos os séculos e milênios, por todos os dias. Onde o dia não haverá de findar, porque não haverá mais noite. Esse dia será o dia que será para sempre. Porque, como é dito na nossa igreja, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe.